Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Cid, editor do Sebo Clepsidra. Eu estou aqui gravando esse vídeo para mostrar para vocês a primeira edição do nosso livro Nosferatu, uma sinfonia do horror, que veio aí nas comemorações do centenário do filme clássico de 1922, dirigido pelo F.W. Murnau, como um grande marco do expressionismo alemão. Nesta obra, nós trouxemos aqui então a novelização de 1925, francesa, escrita por um autor que foi nomeado como Hugues Chauton. Nós não sabemos se essa pessoa existe, se é um pseudônimo, só sabemos que com esse nome existem vários livros que são novelizações também de outros filmes, publicados por periódicos como Le Film Complet ou Mon Ciné, e que tem aí na casa das dezenas aí já uma bibliografia bastante ampla. O livro tem tingimento lateral na cor chumbo, tem acabamento em hot stamping prateado, tanto na frente como atrás, no design do Philippe Florence. Por dentro nós temos aqui então elementos do filme sendo usados para ilustrar. Nós temos cenas do filme, a carta que o Orlok lê, aqui o relógio que vai dar as badaladas, E aqui então vocês já começam com o sumário. Nós temos primeiro aqui as capas do periódico onde saiu a novelização em duas partes. Depois o prefácio do Bruno, o Bruno Anselmo Matangrano, que faz o prefácio, faz as traduções do francês, incluindo a novelização. E aqui ele faz um prefácio bastante amplo explicando o que é o gênero do romanciné, como que a gente pode comparar o Drácula do Stoker ao filme do Murnau e como a gente pode comparar os dois a essa novelização. Aqui a gente coloca o elenco e a equipe técnica, que a gente vai usar aqui tanto nos extras como também nas ilustrações. E aí começa então a novelização. Vocês vão ver que a gente tem então uma série de frames de uma restauração do filme sendo usadas aqui como ilustração, E a história é muito interessante porque ela amplia os diálogos do filme. Muitas vezes diálogos de uma ou duas frases se tornam páginas inteiras aqui. Nós temos elementos que são extraídos da fonte original, que é o Drácula, para preencher lacunas. E é uma história que vai então trazer para a literatura o filme que a justiça já não permitia mais que fosse assistido no cinema, certo? Por fim, aqui nós temos uma parte grande com mais textos de apoio, um pós-fácil do Carlos Primati, um crítico e pesquisador de horror, que vai contar toda a história do legado cultural do Nosferatu, falar como ele veio para o Brasil. Ele veio como o lobisomem, por exemplo. Aqui as homenagens, as refilmagens, tudo que tem a ver com o Nosferatu no cinema, no audiovisual e em outras mídias também. Depois nós temos uma série de artigos com o Felipe Vale da Silva, por exemplo, falando sobre a trilha sonora do Hans Erdmann, que revolucionou o conceito de trilha sonora ali no cinema mudo. E depois nós temos outras partes aqui, como o texto Vampiros, do Albin Grau, que é o produtor do Nosferatu, contando como que ele se inspirou num suposto caso real de vampiro para poder levar adiante o projeto do Nosferatu. Aqui tem um texto do Henrique Galen, que é o roteirista do Nosferatu, que foi quem deu a ideia de fazer uma adaptação do Drácula, e ele falando sobre como era fazer um filme de horror, um filme de fantasia naquela época. E aí nos apêndices nós temos anúncios e resenhas publicados entre 1921, ou seja, um pouco antes de o filme sair, e até 1923, quando o filme ainda estava sendo recebido com o seu impacto inicial. Então, se você quer saber como as pessoas se sentiram vendo ali um filme de horror pela primeira vez, muitos comparam ele ao Poe, ao Hoffman, ao próprio Caligari também, que era uma experiência anterior de horror no cinema. Aqui as artes conceituais e promocionais do Albin Grau, que é o produtor. Então, os primeiros pôsteres, os primeiros rascunhos de como seria a criatura. E esse livro aqui está indo agora para a sua segunda edição ampliada e atualizada. Então nós teremos, para comportar informações sobre as duas novas refilmagens do Nosferatu, a do David Lee Fisher de 2023 e a do Robert Eggers de 2024,
nós teremos uma ampliação do texto do Primati, nós teremos também um texto meu falando sobre as referências do filme do Eggers, uma crítica da Rita Von Hunt falando sobre os aspectos mais políticos, mais ligados à teoria queer, que podem ser depreendidos de uma comparação do filme do Eggers com o filme do Murnau, e também uma biografia do Max Schreck, o ator que interpretou o vampiro no filme de 22, pela Laura Canepa, uma pesquisadora de cinema de horror. Talvez a gente até consiga colocar mais textos também, se a gente conseguir usar o espaço que a gente tem de 32 páginas novas. Então eu espero que vocês tenham gostado. O livro vai estar disponível no Catarse, em catarse.me/Nosferatu2, e quando a campanha acabar, no nosso site, em seboclepsidra.com.br. Um grande abraço, então, e até a próxima.